Convidamos o presidente nacional dos estudantes, senhor Daniel Ilhuesco, a fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. Queria saudar primeiramente a nossa primeira presidenta mulher da República do Brasil, presidenta Dilma. Queria saudar aqui o ministro da Educação, ministro Fernando Haddad, os presidentes da Câmara e do Senado, presidente Marco Maia, presidente Zé Sarney, Michel Temer, nosso vice-presidente, e Gleisi Hoffmann, nossa ministra da Casa Civil, e cumprimentar também aqui o professor Luiz Cláudio, da Secretaria da CESU, do MEC, e a todos os presentes. Na opinião da União Nacional dos Estudantes, hoje é um dia de alegria para a educação do Brasil. O dia em que se anuncia a expansão da rede federal do ensino superior e do ensino técnico e profissionalizante, com a criação de mais 4 novas universidades e mais 47 campos universitários, materializa o compromisso que esse governo assumiu e que o país vem assimilando e vem lutando para tornar realidade, do investimento na juventude, do investimento em educação, como importante medida para desenvolver o país, para fazer com que a gente consiga alcançar um Brasil mais justo e mais desenvolvido. A União Nacional dos Estudantes acabou de vir de um congresso, foi o 52º congresso dos seus 74 anos de história, completados no dia 11 de agosto, e assim como falou meu colega Ian, entendemos que é um presente para a juventude brasileira, o anúncio dessa expansão, mas é um presente com o qual nós nos identificamos muito. A expansão da rede pública de ensino no Brasil sempre foi e continuará sendo por muito tempo a principal bandeira, a principal opinião dos estudantes no Brasil, comprometidos com um país que consiga gerar oportunidades para a juventude, e a história recente desse país demonstra que a juventude brasileira, quando tem oportunidade, consegue agarrá-la e consegue assumir assim o seu compromisso de ajudar o Brasil a crescer e de mudar a história da vida das nossas famílias e a mudar as perspectivas que o Brasil tem de se desenvolver com justiça social e com mais democracia. Então nós nos identificamos profundamente com essas conquistas e os estudantes brasileiros se sentem responsáveis e construtores dessas vitórias no campo da educação. Então comemoramos muito, temos muita expectativa na possibilidade de avançar ainda mais no investimento público em educação e entendemos a importância que esse anúncio tem no momento em que o mundo vive. Hoje, lendo 2 artigos que circularam num veículo de grande expressão do Brasil, um artigo de Vladimir Safatli e outro do Boaventura Santos, comentavam sobre a crise do capitalismo, a crise que o mundo vive hoje, a crise de perspectivas na Europa e a ação dos jovens na Inglaterra. Percebe-se que alguns dogmas para a solução dos países do mundo caíram no último período e estão esgotados. E o Brasil, com essa ação do anúncio do investimento no ensino superior e com todo um conjunto de ações mais ousadas, convictas, comprometidas com o desenvolvimento soberano do nosso país, com um novo projeto de desenvolvimento, apontam para um outro tipo de saída. E o Brasil protagoniza essa saída no mundo. E essa saída é investir na nossa gente, é investir na juventude, é investir em soluções estruturantes que coloquem o nosso país em condições de enfrentar essa crise e promover um crescimento econômico e inclusão social muito expressiva nessa próxima década, que é uma década recheada de oportunidades para o nosso país, como bem o demonstram a iminência da Copa do Mundo, das Olimpíadas e a descoberta do pré-sal. E todos sabem que o Brasil vive hoje uma grande discussão de vincular essas benesses do pré-sal, essa nova riqueza, ao investimento em educação e ao investimento em ciência e tecnologia e no avanço do setor público em educação e produção de conhecimento. O momento que o mundo vive hoje, portanto, torna mais importante ainda o anúncio dessa expansão e do aumento das oportunidades para a juventude brasileira. E é entendendo a responsabilidade que o Brasil tem perante o mundo que a gente sente-se ainda mais otimista com o momento que o Brasil pode viver e que entende que o papel que o movimento estudantil tem e o papel que a juventude tem é o de apoiar essas medidas, apoiar e valorizar essas medidas, demonstrando o compromisso que o governo federal tem, e de nos lançar às ruas para pressionar com que essas saídas sejam aprofundadas em nosso país. A União Nacional dos Estudantes, junto com a UBS e a NPG, que representa os pós-graduandos do nosso Brasil, vivem um mês que nós estamos batizando de Agosto Verde e Amarelo, que é um mês de luta e mobilização em defesa do Brasil
em que estão, presidenta Dilma, acontecendo caloradas debates nas salas de aula, nas universidades e escolas do Brasil, debatendo o projeto de desenvolvimento que defendemos para o nosso país e os investimentos em educação, com atenção muito especial para o Plano Nacional de Educação que o Congresso Nacional debate. E aí o Ian já relembrou aqui a importância que tem dos deputados e senadores aqui envolvidos se comprometerem com dar consequência e conseguir preparar o Estado brasileiro para financiar medidas como essas e medidas mais ousadas ainda que venham pela diante. E a gente tem defendido uma campanha que esperamos compartilhar com a sociedade brasileira, sensibilizar a sociedade do nosso país, para que o Brasil consiga atingir, até o final dessa década, 10% do produto interno bruto para a educação e a vinculação de, no mínimo, 50% do fundo social para a educação. O Brasil ultrapassou a Itália no início desse ano e se tornou a 7ª economia do mundo. E caminha a passos largos para ultrapassar a França e a Inglaterra em poucos anos e se tornar a 5ª maior economia do mundo. Isso confere que o Brasil tem que ter ainda mais responsabilidade com a sua população e conseguir fazer avançar os índices educacionais e que, embora a gente reconheça que a última gestão do ministro Haddad, democrática que foi, respeitosa que foi, com as opiniões e com a autonomia do movimento estudantil, pavimentou um caminho que precisa ser ainda mais aprofundado para que os índices de educação do país possam avançar ainda mais, para que a gente crie mais oportunidades, democratize ainda mais a educação do Brasil, gere ainda mais oportunidades para a nossa gente humilde, para os filhos das regiões populares do Brasil e consiga avançar num sentido estruturante para a educação do Brasil. Por fim, presidenta, queria também anunciar a nossa disposição, e nós já conversamos com o ministro Haddad e com a ministra Tereza Campelo também, de que os estudantes brasileiros têm grande compromisso com a intenção do Brasil de acabar com a miséria e também de erradicar com o analfabetismo em nosso país. E nós queremos anunciar nos próximos meses e pedir a ajuda do governo federal e a ajuda das instituições federais de ensino superior do Brasil para criar um grande programa de extensão urbana em nosso país, para que a gente consiga objetivamente engajar a juventude brasileira em programas de erradicação de miséria e analfabetismo. Então a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente, comemorando essa expansão e de reafirmar que pelos próximos 2 anos a nova diretoria da União Nacional dos Estudantes vai estar nas ruas, nas praças, nas salas de aula desse país, dialogando e sensibilizando a sociedade e pressionando, porque entendemos, presidenta, que da forma que a gente entende que pode ajudar o governo federal a cumprir seus compromissos assumidos e aprovados pela grande maioria da população brasileira em outubro do ano passado, é exercendo a nossa independência crítica e pressionando nas ruas para que o Brasil consiga atingir seus rumos certos. E nós não temos dúvida, presidenta, de que existe hoje no Brasil o sentimento e a hegemonia do pensamento daqueles que querem construir mudanças no Brasil, que querem promover transformações sociais no Brasil. E nós entendemos, presidenta, que você é a expressão forte desse sentimento que o Brasil vive hoje. Então nós queremos emprestar toda a nossa disposição, todo o nosso diálogo e toda a pressão positiva que esperamos que a senhora sinta do calor da juventude nas ruas, pressionando pelos 10% do PIB e por mais investimentos em educação, porque entendemos que esse é nosso compromisso e essa é a melhor maneira que o movimento estudantil tem de ajudar o Brasil a se desenvolver e o seu governo a lograr êxito na sua luta justa pela erradicação da miséria e pela construção de um Brasil mais justo e mais desenvolvido. Viva o Brasil que está sendo construído, viva um novo Brasil, de uma sociedade brasileira mais atuante, mais comprometida com o destino do nosso país, e podem estar certos que a juventude generosa, mobilizada, dedicada ao nosso país, vai estar do lado sempre daquelas propostas que visam investir em nossa gente e visam desenvolver a educação e políticas de apoio à juventude do nosso país. Um abraço a todos aqui presentes. Essa é a mensagem dos estudantes brasileiros. Vamos construir agora, nessas universidades, a melhoria da educação do nosso país. Um grande abraço. Eu queria aqui presentear a nossa presidenta com a bandeira da União Nacional dos Estudantes.
Convidamos